Estamos aqui no IDASC, apresentando o nosso IDASCcast em sua nona edição. Hoje, tendo a honra de receber o doutor Vinícius Coutinho, Vinícius José Lopes Coutinho, que está aqui para se apresentar. É um prazer, doutor João Batista. O IDASC, a gente tem visto que tem um ano de bom serviço prestado à sociedade capixaba, especialmente na área do direito, para a advocacia. Penso eu que é mais um polo de desenvolvimento na área jurídica, é um polo cultural. Não deixa de ser um polo cultural de estudos, de reflexões, de bate-papo e de tentar melhorar a cada dia a vida do advogado e, por consequência, dos cidadãos. Então, eu gostaria, iniciando, né, queria registrar que conheço o doutor Vinícius Coutinho há mais de 3 décadas, acredito eu que uns 35 anos. Eu já era advogado, você, salvo engano, Estava era iniciando. cartorário, veio para a advocacia. Isso. Diz para nós, quem é o Vinícius Coutinho? Bom, eu sou filho de Una, né, e com meus 18 anos eu vim para Vitória para trabalhar num cartório com um sonho de ser advogado. Eu já havia trabalhado no registro de imóveis em Una, fui trabalhar no cartório, antigo cartório Leandro Luiz, e lá, tomei gosto pelo tabelionato, pelas coisas mais da justiça, e depois fui para Domingos Martins trabalhar também no cartório, lá fiz um concurso, fui aprovado, escrevente, e fui para a faculdade de Direito, que era meu sonho, meu objetivo, conseguir estudar lá em Colatina, na Faculdade de Direito de Colatina, hoje Unesc, concluí o curso em dezembro de 87. Graduei em dezembro de 87. Lá se vão quase 40 anos, portanto, de advocacia. Quando terminei o meu curso, parti para a advocacia privada. Tive algumas incursões no poder público, fui procurador do município de Ibatiba, da Câmara de Buiz Freire, de Marechal Floriano e também de Domingos Martins, da Câmara de Domingos Martins, do próprio Poder Executivo, mas não era a minha praia e não é a minha praia. Eu sou advogado, filho de um pequeno comerciante do interior do estado, doutor João, e isto me ensinou empreendedorismo. Eu gosto de empreender na advocacia. Empreendo na área imobiliária e tal, e outras atividades que a gente tem em família também, outros negócios com meus irmãos em Iuna, mas de modo que hoje a nossa advocacia está concentrada na região de montanha do Espírito Santo. Estamos lá hoje há um bom tempo. Doutor Vinícius, eu queria te falar o seguinte, na campanha que eu participei do Quinto Constitucional, eu pude ver o tamanho do seu nome na região serrana, na capital e na região serrana do estado. Eh, a que você atribui esse prestígio dentro da categoria? Prestígio é o colega que está falando, eu não sei se tem esse prestígio todo. Mas o fato é que quando eu comecei a advogar em Domingos Martins, lá no ano de 1988, logo veio a Constituição, né? E com novos direitos para o cidadão a cada dia, e a gente foi ampliando isso, um bom relacionamento com as pessoas, em razão de eu ser uma pessoa simples também do interior, o relacionamento interpessoal fica muito fácil, e também com os colegas. E depois acabou que os colegas, né, me indicaram lá para fazer parte da OAB, onde fui secretário-geral lá em Cariacica. Domingos Martins era vinculado à subseção de Cariacica. Depois fui conselheiro em 3 mandatos com o presidente Homero, depois presidente da OAB, da subseção da OAB de Domingos Martins, e agora nós estamos deixando para a turma jovem aí. Mas, no geral, é um relacionamento com as pessoas. É a amizade que a gente cultua com os amigos, com as pessoas do interior, em particular. Perfeito. Eh, o seu escritório Domingos Martins, ele milita mais em qual área do direito? Predominantemente na área civil, foco maior no direito imobiliário, que tem crescido muito naquela região, aliás, em todo o país, né? O direito imobiliário tem crescido muito com a valorização dos imóveis. É um ativo que dificilmente alguém te toma, né? Não vou dizer que não toma, porque tem aí algumas invasões de terra no país afora. Felizmente, nosso estado ainda tem essa segurança, mas a gente também trabalha no direito ambiental, direito de família, sucessões, um pouco no criminal. Já fiz muito júri, já trabalhei muito na área criminal, mas hoje não, hoje devagar, não estamos atuando mais na área criminal, não. Mas predominantemente com direito imobiliário.
Você disse que você trabalhou, pode chamar de você, né? Claro, fica à Que vontade, você doutor João. trabalhou como cartorário. Sim, Eu sou dessa época e eu sei que nessa época, nos anos 80, 90, os cartórios também faziam um serviço gratuito para a justiça, que era a escrivania judicial. Você trabalhou muito nessa área? perfeitamente. Quando eu trabalhei em Domingos Martins, havia o tabelionato, que fazia escrituras e tal para as pessoas que adquirem imóveis, e também, ao mesmo tempo, o cartório, ele tinha a escrivania que funcionava com os processos cíveis, né? Família, sucessões, e também na área de direito imobiliário. E eu tive o privilégio, doutor João, me trouxe uma bagagem muito grande, de ter sido escrevente, de fazer audiências. Sentava do lado do juiz nas Era audiências e eu, secretário de audiência. exatamente, secretário de audiência, eu fazia. Quem foram os juízes que você Quando eu trabalhou? comecei foi a doutora Lúcia de Barros, saudosíssima memória. Doutor Sebastião Doutor também? Sebastião Vieira Rangel também, Alinaldo, doutor desembargador Linaldo também, doutor Linaldo. Claro que sim, essa turma toda, brilhantes profissionais, amigos, né? Ficaram amigos. promotor Agis. Doutor Agis, Wilson Macedo, inclusive, eu tive a honra também de trabalhar com o doutor Carlos Simões Monteiro, desembargador que recentemente aposentou. Ele, quando foi para Domingos Martins, ele era promotor e eu que fazia as audiências. Curiosamente, eu havia sido colega cartório de escrevente, cartório lá no cartório do Ibis, da desembargadora Janete. Tenho a honra de dizer que a desembargadora Janete, hoje presidente do Tribunal de Justiça, nós somos colegas lá no ano de 1980, É, no 81, cartório? do Ibis. Ela trabalhou lá Que por um tempo, bacana, hein? Que né? bacana. Então são coincidências da vida da gente boas, pessoal Certo. bom, e nos ensinou muito, né? Fala pra gente como é que é o dia a dia do advogado do interior. Você advoga numa cidade que é próxima a Vitória, mas não é uma cidade tão grande. Conta para nós aí. A advocacia do interior é o seguinte: quando eu comecei a advogar, na boa e velha máquina de escrever, né? Eu ia para o escritório, como o doutor João acho que faz até hoje, 5 horas da manhã, para ter tempo de datilografar as petições. Aí abria o escritório 8 horas e tal, atendia as pessoas, etc, etc, etc. Né? Hoje, não, né? A sociedade vem se transformando. Hoje não, hoje o escritório abre 8 horas, eu só chego às 9 também e tal. A gente tem uma rotina tranquila de manhã, a gente atende os nossos clientes à tarde, faz fora, hoje faz menos, porque tá o home office está aí, audiência online, etc, etc. Embora eu não gosto, eu gosto da audiência presencial, mas de modo que é muito tranquilo no interior. A gente não tem que pegar transporte para trabalhar, a gente não tem estresse de trânsito e tal, as pessoas conhecem a gente conhece as pessoas, respeita todo mundo, especialmente as autoridades, juízes, mas não é fácil, não. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo lá nos idos dos anos de 1980. Eu concentrei a minha advocacia exclusivamente, doutor João, numa única comarca, Domingos Martins. Todo mundo me conhecia e tal, dava para viver bem, com dignidade. Aí foi uma determinada magistrada para lá e passou a nutrir alguma antipatia pela minha pessoa. E tudo que eu entrasse lá, indeferir, julgava contra, eu fiquei muito preocupado, porque família, 2 filhos menores, casado, com 2 filhos. Epa, o que eu vou fazer? Eu fui me aconselhar com um grande colega, um grande amigo, e esse amigo disse: Vinícius, eu também tive um problema desse. Também tive um problema desse. Vou te dar uma sugestão. Você conhece muita gente, tenta diversificar sua advocacia para outras comarcas. Opa, o que eu fiz? Pô, já falei que eu sou de Iuna, minha família toda é Iuna, pessoal, né? Meus irmãos, meus pais, muito queridos lá. Eu comecei a ir muito a Iuna, visitar os amigos, os empresários, as pessoas que podiam nos contratar, abrir uma advocacia, não um escritório, um relacionamento muito legal em Iuna, em Batiba. Depois fiz uma parceria com um colega lá em Alfredo Chaves, fizemos uma parceria outra em Afonso Cláudio. Afonso Cláudio também tem um fato curioso, muito curioso, Afonso Cláudio. Eu comecei a fazer advocacia pro bono, para treinar para fazer júri, fazer pré na área de júri. Chegando lá em Afonso Cláudio, tempos na época que a polícia militar, a polícia civil também precária, nesses governos no passado aí, Estado com a situação econômica muito ruim. E aí o magistrado, quando ia começar o júri, ele me nomeou para defender 2
2 pessoas envolvidas com crime pesado, de bando. E eu estava lá, Vinicinho estava lá, Beca, tá. Conclusão, o juiz chama o comandante da polícia militar, os réus acusados lá, algemados, virou para o comandante e disse assim, "Ô, capitão, eu preciso que o senhor arranje para mim ir para o promotor de justiça, coletes à prova de bala." E o comandante disse assim, excelência, me desculpe, mas não temos nem para nós. Se for achar que não está seguro, com a gente aqui, eu não posso fazer nada. Em resumo, o júri foi realizado e tudo aconteceu dentro da normalidade. Mas voltando então à situação da advocacia diversificada, e aí eu diversifiquei. Conceição do Castelo, Venda Nova. Aqui em Vitória, chegou ao ponto de, em 1998, eu e minha mulher nos associamos a uma outra colega aqui na Praia do Canto, viemos advogar para o mercado imobiliário, que eu sempre gostei. Eu advoguei para as grandes empresas do mercado imobiliário e por 4 ou 5 anos. Eu ficava de Domingos Martins até meio-dia, Domingos Martins pegava o carro, o trânsito na época permitia, hoje é mais complicado. Chegava aqui 1h30 da tarde, ficávamos até 7, 8 horas da noite aqui. Segunda a sexta-feira. Muito cansativo e tal. Aí, aquela história, a vida da gente é feita de escolhas. Eu não queria ficar aqui. Então, chamei a Júlia, minha mulher, minha colega, vamos, Júlia, ficar aqui quietinho no interior? Vamos. E ficamos com advocacia, entre aspas, de roça. Tá lá, estamos no interior. E seguimos. Estamos aí até hoje. Eu tenho inveja dessa advocacia sua, porque ali você conversa com o cidadão. E eu sempre defendo, aqui nós, no IDASC, a proximidade da advocacia com a sociedade. É o nosso forte e é bacana isso. De um outro lado, a advocacia do interior, você não tem todos as principais jurisdições. Não, não. Juiz federal, juiz do trabalho. Já teve lá uma, não sei se fala É um sucursal, posto da Justiça do Trabalho. com o doutor Paulo Politano, Ótimo magistrado. um, Brilhante. um dos melhores que eu conheci na minha vida. Brilhante. Paulo Eduardo. Paulo Eduardo Politano de Santana. Gente muito boa. Aí, ali nós temos um magistrado, hein? Sim. E ele atendia na Câmara. Sim, exatamente. Fiz audiência com ele lá, Sim. saí de Vitória para ir lá. Mas vocês têm, então, justiça comum no seu, Tem, lá no Domingos Martins tem 2 varas, vara civil e vara criminal, né? E também tem a Justiça Eleitoral. Também já militei na Justiça Eleitoral. Militei, fiz tentação oral nos tribunais e tal, tem muita história. Inclusive pela localização, né? Sim, também. É bem próprio Bem a próprio. justiça eleitoral estar ali. Sim. Mas então, outros tipos, então diminui a ação do advogado não ter todos os ramos da justiça. Sim, as áreas de jurisdição. Nós não temos. Mas a gente faz um trabalho para viver, sobreviver, ter nosso faturamento em cima do que está ali, que a gente tem disponibilidade. Não significa que não tenhamos uma ou outra ação na justiça federal. Ela é mais online, né? Hoje, inclusive, mais online. Agora vai entrar uma fase, inclusive, nova aí, já essas duplicações dessas rodovias. Estamos se falando aí de fazer há muito tempo a duplicação da 262. Então, alguns proprietários rurais terão seus imóveis desapropriados. Via de consequência, o Estado oferece valores modestos. Aí você Faz contratar um assessoria, né? advogado, né? Contratar um advogado para discutir valores. O Estado pode desapropriar? Sim, claro, o poder de império do Estado pode. Mas ele tem que pagar um valor justo, segundo a Constituição E Federal. também Justo e prévio, né? vai também facilitar a locomoção para Vitória. Ah, não tenha dúvida. O melhor São qualidade de vida, viadutos, acessos, né? né? Não tenha dúvida. Muito bem. E eu também queria pedir uma opinião, porque eu me lembro perfeitamente que você foi conselheiro do Homero. Então, nós temos, nos dias de hoje, a gestão do Agesando, que acompanhava de perto a questão de prerrogativas, ficou inúmeros mandatos, até Sim. perdi a conta, mais de 4, eu tenho Também não sei, certeza. com mais de 4. Atendia todo mundo, Sim. tinha tempo para tudo. Depois veio o doutor Genelu, ficou um mandato só, como deve ser, também fez um mandato bacana. Foi muito bom. E depois, a hora que eu interagi mais com você, foi com o Homero, porque Sim. ele ficou 9 anos, 3 Sim. mandatos, um excelente presidente também.
E depois veio o Zé Risso, que ficou 2, que também agora a atual gestão está nova ainda para avaliar. E de maneira que o Homero me recordo muito a força dele na prerrogativa. E também atendia na hora, hein? Sim, Era só chegar e falar que é advogado, atendia é. na hora. Tanto que hoje ele é meu amigo, mas na época ele era meu presidente Uhum. e eu advogado. Ele sempre atendia, em É. qualquer demanda. Como é que você me diz isso aí, você estando ali dentro? Olha só, o Homero, para quem violasse prerrogativa, porque ele é advogado criminal, foi professor da universidade, né? Ele não aceitava que nenhuma vírgula da prerrogativa fosse violada. Então, ele, inclusive, me convidou para fazer parte da comissão de prerrogativa. Fiz parte da comissão de prerrogativa. Na época, a gente ficava com plantão no telefone celular, estava em plantão. Eu já saí de Domingos Martins de madrugada para atender colega aqui na Grande Vitória, fazendo um trabalho voluntário na prerrogativa. E, às vezes, o advogado ele se empolga, às vezes fala um pouco mais alto. Tem colegas que, às vezes, não trata a autoridade do modo que deve ser tratado. Tem autoridade realmente também que extrapola, e muito, né? Extrapola. E então, a prerrogativa era fundamental para o advogado, mas fundamental, né? E agora, infelizmente, se me permite a colocação, as prerrogativas vão sendo violadas lá no Supremo Tribunal Federal, né? Lá não pode mais nada, o advogado pode nem falar, é lamentável isso, mas lamentável mesmo, eu fico assim, indignado com essa situação, mas, voltando à situação do Homero, foi uma atuação muito séria nessa área de prerrogativa, o advogado que tinha prerrogativa violada, ele ia em cima, cobrava, pedia para a gente ir, foi muito bom. Tive a honra de participar lá com ele, dessa comissão lá de direito de prerrogativas. O segundo triênio do mandato dele iniciou em 2010. Eu tive a honra de ser eleito diretor tesoureiro, até por sugestão do meu saudosíssimo e querido Hélio Prats, que era o secretário-geral no segundo Gente mandato. boa, Muito hein? bom. Querido amigo. E aí fiquei lá 2 anos e pouco, administrando o orçamento da ordem, entregamos tudo certinho e tal. Depois tivemos o terceiro mandato com o Homero, aí encerrou. Você fez o quê no terceiro No mandato? terceiro mandato, eu fui presidente da Comissão de Orçamento e Contas, uma comissão importante que fiscalizava a aplicação do orçamento da seccional, do que referia os interesses da ordem. Sobre isso aí que você falou, eu pude estar recentemente, agora, semana passada, no dia 16, onde o Homero falou de uma maneira assim brilhante no nosso evento no Sebrae, Dia do Advogado Trabalhista. Uhum. Ele falou sobre prerrogativas, falou com autoridade Muita. máxima nisso aí. E o professor Genelu falou sobre a voz da advocacia, Uhum. também Brilhante. trazendo a palavra de um advogado do Uhum. interior, que cresceu na capital e voltou. Colatina não pode nem ser falado que é interior, porque tem todos os ramos da justiça, Sim. é uma cidade grande, e de maneira que a gente fica muito feliz com a nossa história, a história da nossa ordem, né? Doutor Vinícius, fala um pouco para a gente dessa área do direito no interior, o direito imobiliário no interior. Conta um pouco quais são as causas, as naturezas. Se souber até algum causo também importante, conta aí. É importante dizer o seguinte: na nossa região de montanha do Espírito Santo todo, sul do Espírito Santo, especialmente nas montanhas, não tem latifúndio, só tem minifúndio. Então, quanto menor é a propriedade rural, ou até urbana, a possibilidade de surgir conflitos são maiores. Para ilustrar, a fração mínima de parcelamento do solo rural na região era de 3 hectares, ou seja, 3.000 metros quadrados, 30 mil metros quadrados. E agora, recentemente, há 2 anos atrás, diminuiu para 20 mil metros, né? 2 hectares. Então, com isso, você tem mais. Tem um córrego que passa, que o outro quer água, o outro quer água, surge conflito por causa de água. Embora a nossa região seja riquíssima de água, nós somos praticamente a caixa d'água da Grande Vitória, então tem essa disputa por água. Esse é um ponto. Outro ponto, divisa de terra. Às vezes, antigamente se media muito pela corrente e tal, os marcos precários. Hoje não, você tem tudo GPS, né, é mais descomplicado, mas antigamente era muito complicado. Então tem muito conflito nessa área de terra. Tem conflito também de sucessão. Na família germânica,
Eles têm muito amor à terra e disputam isso, especialmente na região pomerana. Estou falando da região de Melgaço, Rio Ponte. É uma região de um povo trabalhador, um pessoal bom, um pessoal ótimo, mas tem um amor à terra muito grande e às vezes disputam por metro de terra. Não tem esses conflitos também, né? Tem também agora, mais modernamente, surgindo as desapropriações, tanto de linhas de transmissão de energia, que é a servidão administrativa, desapropriação para fins de desapropriação de servidão administrativa, e também rodovias, agora mesmo estão falando da 262 aí, que vai duplicar, etc. E normalmente o Estado nunca oferece o valor, né, que a gente sabe que vale. E aí também a gente trabalha também muita sucessão, né? Sucessão patrimonial, Uso capião, uso capião, seja regularização. a regularização de imóveis, a gente faz muito isso. Nosso escritório fez, assim que surgiu a legislação de adjudicação compulsória, que era só via judicial, passou a se fazer por escritura pública. Nós tivemos uma honra de fazer a primeira adjudicação compulsória por escritura pública no estado do Espírito Santo. Está lá no Martins da Estrada. Mas você foi cartorário também. Isso nos dá uma experiência muito grande na área de direito notarial. Isso a gente não tenha dúvida que a gente tem uma expertise nessa área. Meio ambiente também? Meio ambiente, com certeza. Tem demais meio ambiente. Inclusive, eu tenho a honra também de fazer parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Domingos Martins, onde todo mês a gente se reúne, tem demandas. Aliás, é um trabalho voluntário que eu faço, não é remunerado. Meio ambiente, ele hoje em dia, ele passa muito pela educação, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E o pessoal do meio ambiente do Domingos Martins, secretário de Meio Ambiente, é um homem muito dedicado a isso, faz palestras, faz visitas às escolas, essas coisas todas acontecem. Muito bom. Conta pra gente onde você arrumou tanta coragem para deixar de ser cartorário e vir para a advocacia, deixando claro que eu, durante muito tempo, fui operário à noite na companhia de saneamento aqui e advogado de dia. Eu tinha o meu ganha-pão, o meu sustento. Conta para nós como você teve coragem de romper, começar uma vida nova. No meu caso especificamente, a gente tratava as pessoas do cartório muito bem, tinha um relacionamento muito bom com as pessoas e tudo. Eu saía para o interior para fazer relações públicas quando comecei a advogar. Mas como tomar a decisão? Poxa, eu era empregado, eu era concursado, mas de um cartório particular. Eu era nomeado, decreto, nomeação do governador do estado, das camadas, nomeou, estava concursado, mas eu era remunerado pelo pessoal do cartório. Então, o meu sonho era ser advogado, o objetivo era ser advogado. E eu dei sorte, muita sorte, e a advogada que assim, tinha o maior número de causas lá em Domingos Martins, onde eu comecei a advogar, doutora Maria do Céu Pitanga, que hoje é magistrada, ela logo passou no concurso. Aí ficou uma espécie de uma lacuna de um advogado que morasse na cidade, conhecesse as pessoas. Eu falei, opa, é aqui que eu vou. Então, o Papai do Céu nos iluminou nesse caminho. Agora, eu tive também um porto seguro, que está comigo até hoje, que é a minha mulher. Minha mulher era concursada do Estado, do Incapé. Um cargo lá que, se não desse nada no escritório, a casa ela bancava. Mas, graças a Deus, logo no primeiro mês, a gente já começou a fazer as coisas e tudo. Com um ano depois que eu estava advogando, eu já estava terminando de fazer minha casa e construir minha casa, a nossa casa, onde eu moro até hoje. Mas é como o Rui Barbosa dizia, advogado é profissão de coragem. Você tem que ter coragem, você tem que ter determinação, você tem que ser proativo, né? O advogado que quer iniciar, o jovem advogado, ele tem que ser proativo. Não adianta montar um escritório bonito, ir para a rede social e dizer, eu sou o doutor fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Não adianta. Você tem que mostrar resultado. Eu faço, aconteço, né? E isso é fundamental. Agora, espaço de trabalho, mercado de trabalho, tem. Ele ainda continua existindo. Agora, repito, tem que ser proativo, tem que ser dedicado, tem que dar atenção ao cliente, tem que despachar com o juiz, tem que fazer audiência. Se antecipar. Eu sou daqueles advogados, como diz o meu amigo, fazendo um trocadilho com futebol, que vai lança a bola, corre para pegar a bola, cruza e sai para fazer o gol. Porque eu atendo o cliente, eu faço petição, faço recurso,
faço audiência e por aí vai. Despacho com o juiz, faço sustentação no tribunal, faço memoriais e resumo. O que tiver que fazer na advocacia, eu faço. Agora, é claro, né? Eu já estou Então, passando para a melhor idade, estou diminuindo o pique. Tem meus sócios lá, que é o Gustavo, meu filho o André, o Jéssica, que é nosso colaborador. Então, mais à frente hoje. Mas o recado para a advocacia jovem é: sigam em frente. realmente eu tive uma experiência parecida com a sua. Também faço essa palavra para a jovem advocacia, porque você às vezes se vê com encruzilhadas, aonde trilhar. E a advocacia, você é dono do seu nariz. Sim. Melhor parte. Eu, quando saí do serviço público, era um dos maiores salários do Estado. Precisa ter coragem. Mas a advocacia não é para pessoa que não tem coragem mesmo. Coragem aliada ao respeito, a muito trabalho, não tem como dar errado, né? E essa realmente é a melhor maneira de você angariar clientela. Entendeu? O cliente, dê logo o número do processo a ele. Ele se encanta com isso. O juiz despachou, peticionou, vá atrás, faça o processo andar. Muito bacana. Essa história sua de advogado de balcão, Sim, que se costuma dizer, né? sim, Que é aquele advogado que é uma engrenagem no sistema jurídico e social. sim. Parabéns por isso. Ah, muito obrigado. Diz para nós essa questão, para nós do Instituto nos é muito cara, que é a questão do não fechamento de comarca. Como que você, que inclusive foi primeiro presidente da subseção das montanhas, né? Diz para nós como é ser presidente e como é esta luta pela manutenção de comarcas. Muito bem. Antes mesmo de eu ser presidente da subseção de Domingos Martins, criou há 5, 6 anos atrás, na segunda gestão do presidente Risk, a nossa dificuldade maior foi que a dificuldade dos advogados do interior, de um modo geral, é ter um juiz na comarca. Na nossa comarca, Domingos Martins especificamente, nós nunca tivemos dificuldade, porque é muito próximo à Vitória. Então, os magistrados gostam de ficar trabalhando lá, porque dá para ir e voltar, o trânsito permite isso, dá para ficar com a família, ou às vezes morar lá 2, 3 dias e vir por semana. Mas comarcas do interior, especificamente eu vou falar da minha terra, que é Iúna, Afonso Cláudio, Guaçuí, muito distante. Então, os magistrados vão, às vezes, ficam 2, 3 dias, e aí muita dificuldade, muita dificuldade. Agora tem o home office. E com esse tal de home office aí, teve um movimento para fechamento de comarcas, né? Ibitirama fechou comarca. Isso é muito desagradável, porque tá diminuindo o acesso do cidadão humilde à justiça. É uma garantia constitucional. De igual modo, na nossa região lá de Marechal Floriano, o magistrado foi aposentado, mas não se instalou, não colocou um outro magistrado lá, o de Domingos Martins e de Marechal, que já estão atolados de trabalho para atender lá. Então, isso é uma dificuldade. Claro que nós defendemos que onde tem um município, onde tem uma Câmara, onde tem um prefeito, você precisa de ter um judiciário operante, um delegado de polícia, você precisa ter um promotor de justiça, você precisa de ter um juiz, né? Mas a dificuldade ainda persiste, no interior ainda persiste. Hoje, com o home office, melhorou bastante. Tem juízes aqui de Vitória fazendo trabalhos do interior, mas sacrifica aqui. Então, de um modo geral, faltam mais. É lamentável. Isso é uma coisa que o judiciário precisa trabalhar melhor isso. E quero crer que isso vai acontecer. A gente aqui, eu que sou advogado militante, né? Eu enxergo hoje em dia, sempre digo, nós temos uma Justiça Federal que é uma Ferrari, Uhum, com sistema, com equipamentos, sem dúvida. tem a trabalhista que onde também tem excelentes magistrados, Sim. servidores, e trabalha muito, mas ela tem um problema de ter muita audiência, e isso dá uma certa travada no processo. Uhum. E a justiça comum, que ela é centenária e com uma competência muito grande. Muito vasta. É, e essa questão mais precisamos resolver, sociedade junto com o judiciário e a advocacia,
Ministério Público, o não fechamento de comarcas. Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. E nós, enquanto lá tivemos na frente da presidência lá, da sucessão, tivemos várias vezes com o presidente Risco aqui na presidência do Tribunal Pleno, pedindo para não fechar, pleiteando, buscando. Algumas não fecharam, outras estão em home office. O fato é que, para a sociedade, de um modo geral, isso não é bom. Nós não concordamos com isso, né? A gente tem que lutar por isso, lutar para ampliar o direito do cidadão e não para restringir. É o nosso pensamento. Inclusive, o advogado que sai da capital para fazer audiência no interior tem que sempre confirmar se o juiz vai estar, porque às vezes o juiz nem está lá, ele está em home office. E é válido. Sim, Aí ele não precisa se deslocar. sim. E já aconteceu, eu saí desavisado para fazer uma audiência no interior, chegou lá, não, o juiz está por home office. Aí Já eu roubei aconteceu o isso também. escritório e fez. Ou é feriado É. local, Isso, graças a Deus, a subseção de Domingo Batista está em frente ao fórum, é pequena, mas tem uma instalação boa que proporciona ao advogado, se tiver que na emergência fazer uma audiência, lá faz, os equipamentos estão todos lá, tudo certinho. mas você também se desloca para outra cidade. Não tenha dúvida. Venda Nova, Assim, não uma tenha trabalhista, você vai em Venda amanhã Nova. mesmo eu vou a Conceição do Castelo. Tem um cliente lá, Opa. bacana e tal, vou almoçar por lá, fazer um trabalho em Conceição do Castelo amanhã. Não é audiência, mas eu tenho que fazer um trabalho lá amanhã. Igual hoje, a gente almoçou junto, ó, você Como veio hoje, para o E podcast, daqui vou ainda café, e daqui vou ali no Tribunal de Justiça. Essa é a vida do advogado, né? bacana. No Tribunal de Justiça, vou lá visitar o gabinete lá de um desembargador, de um processo nosso lá, levar memoriais, tentar um diálogo com ele e despachar com ele no sentido de buscar o interesse dos nossos clientes. Essa é a nossa vida. Após o breve recesso, voltamos agora com a presença do nosso diretor tesoureiro, doutor José Geraldo, a quem eu passo a palavra. Boa tarde. Quero cumprimentar o doutor Vinícius Coutinho, uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, né? Está na advocacia aí desde a época do doutor Gesandro. E eu já inicio com uma pergunta que é bem interessante. Qual o caso pitoresco que você teve na advocacia? Muito obrigado, doutor Zé Geraldo. Boa tarde. Como já falei antes, a importância do IDASC, polo de cultura para a advocacia e para a sociedade. Por isso, me honra muito estar aqui, como já disse antes. De modo que, na verdade, pitoresco na vida do advogado, que tem um bom tempo já na estrada, é uma situação fática, situação real que aconteceu comigo quando eu comecei a advogar, né? Estou falando do ano de 1988, saindo da época da ditadura para a transição democrática, aquelas coisas, né? E eu fui procurado por um cliente que me relatou uma certa dificuldade de um inquérito na Polícia Federal aberto contra ele, apreenderam os documentos no escritório dele e tudo. Ele era despachante imobiliário, não, desculpe, despachante de veículos. E eu vim lá e saí de Domingo Martins, cheguei aqui em Vitória, ali na Avenida Vitória, superintendente de Polícia Federal, pedi logo pela manhã que tivesse acesso ao inquérito, apresentei minha procuração e tal. Eles ficaram ali cozinhando ali o dia inteiro, meio-dia, fui para o almoço, voltaram 2 horas e nada. Quando deu para as 4 horas, eu pedi, insisti com educação, com respeito, até porque eu não estava acostumado a mexer com Polícia Federal. É muito respeitada a instituição, né? E aí, nada. Aí eu peguei, eu estou tendo as minhas prerrogativas violadas. Eu vou na OAB ver se funciona mesmo a OAB. Foi aí que eu tomei amor pela OAB. Por quê? E depois fiz questão de participar na comissão de prerrogativas lá com a OAB, como eu já disse antes. E aí o que aconteceu? Fui lá, relatei o assunto ao doutor Luiz Basílio, que era o presidente, chegava lá por volta de 5 horas da tarde, cheguei lá, contei para ele, falou, não, você está tendo suas prerrogativas profissionais que não é para você. Viola a sua prerrogativa, viola a dos cidadãos. Não é por aí. Vou falar, faz a representação contra a delegada, você tem coragem? Perfeitamente, doutor. Sentei na máquina de vez, fiz a representação, entreguei a ele. Ele pegou, ligou para o desembargador, para o superintendente da Polícia Federal, doutor Oscar Camargo, na época, um homem muito ocupado, muito respeitado, foi no governo Max Mauro, tinha aquele negócio de combater corrupção, crime organizado, aquele negócio. Em resumo, falou com o doutor Oscar Camargo, manda o jovem advogado vir aqui agora, vai ter acesso agora. Eu pego meu fusquinha lá, vem,
costas da polícia ali, já estava dando 6 horas, estava de noite já. Na hora que eu chego na entrada da Polícia Federal ali, que era um bequinho pequeno, assim, sala pequena, 2 policiais já me escoltaram e me colocaram lá dentro do cartório. No cartório tinha 3 federais aqui, 3 aqui, todos eles com a mão na pistola aqui, e eu com a minha bolsinha lá, tremendo de medo, e a doutora, a delegada, no fundo, começou a me afrontar. Eu saquei, percebi que ela estava me afrontando com um objetivo de que eu a desacatasse. Dizendo aquelas coisinhas bobas que a gente não deve dizer. Tem que ter equilíbrio. Então, o que eu fiz? Falei, doutora, eu só quero ter acesso ao inquérito. Aí ela começou a falar assim, o senhor está começando muito mal a sua carreira, um jovem advogado, toma tempo do presidente da OAB, do superintendente da Polícia Federal, um homem ocupado no combate à corrupção, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei, doutora, eu só quero que a senhora cumpra a lei. E ela continuava falando, e os caras tudo me olhando assim, os federais. Em resumo, eu já estava ali tremendo. Eu achei que aquele dia eu fosse preso. Ela queria me enquadrar. E ficou claro isso para mim. Ela falou lá uns 5 minutos, deixei eu falar. Era história. Se eu não me firmasse ali como advogado, eu não seria advogado. Estava começando a carreira. Cidade pequena, lá de Domingo Martins. Conclusão. Falou lá e tal, jogou o inquérito da mesa, eu olhei, examinei, não tinha nada e fui embora. Bora. Acabou. Então ali eu vi a importância da OAB e vi a importância, que eu acabei de falar com o presidente João Batista, das prerrogativas. Quando então fui eleito conselheiro, fui trabalhar na comissão de prerrogativas para defender essas prerrogativas dos advogados. Na verdade, não é para nós, isso é para a sociedade, né, para o cidadão. É muito interessante. Uma outra pergunta, doutor Vinícius Coutinho, que eu queria fazer, na sua época da Comissão de Prerrogativa, eu era diretor de esporte, inclusive da Comissão do Conselho Federal. Era estadual, depois do Conselho Federal, a gente organizava os eventos estaduais e os nacionais. Qual que é a visão sua sobre a importância do esporte na advocacia? Importantíssimo, né? Nós estamos diante de uma profissão mais estressantes que tem, né? Porque a gente acaba absorvendo as histórias, os impactos, né, dos nossos clientes. Uma história feliz, outra infeliz, né, outra de situação de família, outra situação de delito, em suma, outra situação de patrimônio, situação feliz e infeliz. Então a gente acaba absorvendo muito impacto dessas situações das pessoas, dos cidadãos. De modo que o esporte ele é fundamental para o advogado. A atividade física é fundamental. Eu joguei minha bolinha lá até os meus 35 anos, depois parei. Fiquei um pouco sedentário. E aí, nesse movimento de OAB, quando eu conheci o doutor Zé Geraldo, lá na Caixa de Assistência de Advogados, na Comissão de Esporte, e nós, então, tivemos a ideia de fazermos um convênio da ABB de Domingos Martins com a OAB, né? E esse com a AB, depois com a Caixa dos Advogados, com a CAIS, e foi muito produtivo. Os advogados passaram a frequentar, doutor João, passaram a frequentar o campo de bocha, o campo de futebol de areia, de futevôlei, de futebol, piscina, sauna. Em resumo, o clube recreativo ficou à disposição dos advogados a custo zero. Então, doutor Zé Geraldo, conhecer Vossa Excelência foi um negócio assim extraordinário, não para o Vinícius, mas para toda a classe. E nós precisamos disso. Aí, esse convênio está de pé até hoje. Teve um período que ficou um pouquinho lá, não por nossa culpa nem sua, que a gente estava fora do sistema, mas voltou. Esse convênio é interessante. Hoje, entendendo isso, essa dificuldade nossa de ter necessidade de praticar esporte, estou também na academia, arranjando personal, estou lá, me cuidando, porque temos que fazer isso. Essa é a nossa vida. Importantíssima a sua colocação do esporte na sociedade e dos advogados, de um modo geral. Uma última pergunta, doutor Vinícius. Qual que é a sua visão que tem da independência da Caixa de Assistência dos Advogados? A Caixa de Assistência dos Advogados cumpre um papel social extraordinário. Muito bom, muito bacana. Um papel, ele olha muito o advogado. A gente, embora esse número de advogados que tem aí, tem advogados que têm situação difícil, econômica. Quando eu fui diretor tesoureiro da Ordem, eu vi lá, tinha advogado, doutor João, que a gente cobrava e não tinha condição de pagar a anuidade. Muito difícil. E a gente sabe da dificuldade. Ela cumpre um papel
muito importante. Mas de uns tempos para cá, em alguns estados da federação, começou-se os presidentes da Caixa tentar fazer da presidência da Caixa um trampolim para ser presidente da OAB. São coisas absolutamente distintas. Uma coisa é você ser presidente da Caixa com assistência, inclusive com esporte, estimulando esporte. Outra coisa é ser líder de uma classe, no nosso caso, quase 30, 40 mil advogados, você que tem uma abrangência muito maior. Então, a independência, eu sou a favor da independência, mas também com um conselho vigiando, acompanhando os termos dessa aplicação desse recurso. Ok. Tive a honra de ser presidente da Comissão de Orçamento de Contas, mas nós podemos, da época que eu fui presidente do Orçamento de Contas, era limitado, porque a Caixa podia tudo. Hoje está. Eu acho que tem que realmente dar uma situação de maior controle, Maior controle. mas eu sou a favor da autonomia. Ok. Exato, eu penso assim também. Maior autonomia, porém com controle. Do pensamento. Mas é importantíssimo. A Caixa cumpre um papel extraordinário, né? Satisfeito com as respostas aí do douto e respeitável Vinícius Que Coutinho. isso, colegas. Então estamos aqui finalizando o nosso 9º podcast e eu gostaria primeiro, para as considerações finais, passar a palavra ao doutor Geraldo e dará uma palavra para a jovem advocacia. Fala, jovem advocacia, a gente pode falar diretamente com o doutor Vinícius, porque eu o conheço, né, há muitos anos, né, desde a época do doutor Gesando, e o doutor Vinícius foi aquele cara que deu um incentivo muito grande à advocacia de Domingos Martins, né. Quero agradecer ao doutor João Batista, né, por mais esse IDASC-Cast, doutor Vinícius, e mandar um abraço grande para todos os advogados de Domingos Martins. Com certeza. Agora passo a palavra ao doutor Vinícius para suas considerações finais. Primeiro, agradecer a honra de estar aqui, presidente João, diretor Zé Geraldo, a honra de estar com vocês, uma troca de ideia, de conhecimento, um debate interessantíssimo. Como já disse, eu acho que o IDASC vem cumprindo um papel muito bacana na advocacia, está virando polo de cultura, ou melhor, já virou um polo de cultura, de conhecimento, de troca de ideias, que no fundo vem beneficiar quem? A sociedade, a advocacia, e é isso que nós precisamos desse debate aberto, franco, mostrar para a sociedade o que é a advocacia do interior, né? E no caso de alguns colegas aqui da capital, e etc. Vocês estão de parabéns, e nós estamos lá nas montanhas do Espírito Santo à inteira disposição. Parabéns pelo belo trabalho que vocês desenvolvem. Estamos, então, finalizando o nosso 9º podcast, deixando o meu abraço para a jovem advocacia, um abraço fraternal para o advogado das montanhas, são acolhedores, valorosos, e que Deus nos abençoe em nossa função de advogado. Muito obrigado, doutor Geraldo. Muito obrigado.